E aí galera, bem-vindos ao Curta Matemática, a nossa 31ª aula, a nossa segunda aula sobre funções definidas por várias sentenças. E deixa eu ver aqui se eu consigo alterar a cor da caneta. Não apareceu a cor que eu queria. Tudo bem. Bom, o que a gente vai falar aqui hoje? Nós vamos falar sobre módulo. Nós já falamos lá no começo do curso, mas vamos falar aqui de novo. Vamos falar sobre a interpretação geométrica do módulo e sobre algumas propriedades que acho que nós não falamos lá. Então, o que nós vamos dizer? A definição de módulo é: o módulo de x é igual ao próprio x se o x é positivo, e o módulo de x é igual ao oposto dele se o x é negativo. Então, uma atenção aí nesse menos x, porque a gente não está usando esse menos como um negativo, e sim como um sinal de oposição. O que isso significa? Que na verdade o número negativo estaria aqui dentro, e esse daqui vai ser oposto a ele, ou seja, vai ser positivo. Tranquilo? Então, por exemplo, se nesse x aqui fosse o módulo de 2, aqui seria igual a 2. Mas se aqui fosse o módulo de menos 2, esse daqui seria 2. Entendeu? Então, o que faria com que esse e esse fossem opostos. Ok? No entanto, podemos falar algumas coisas a mais sobre o módulo, que essa é a definição que a gente falou lá no começo, né? Mas uma coisa interessante é que, por exemplo, a raiz de um número ao quadrado vão ter essas variações. X ao quadrado, a raiz de x ao quadrado é igual a x se o x é positivo. E a raiz de x ao quadrado é igual a menos x se x é negativo. Então, lembrando de novo, esse negativo aí não é o negativo numérico, é o negativo em relação à oposição. Ou seja, novamente, dentro da raiz que teria um número negativo, e fora dela, quando você tirar essa operação, seria um número positivo, que é o oposto. Então, vamos por exemplo, para facilitar, a raiz de 3 ao quadrado é igual a 3. Ou seja, o número que você está elevando ao quadrado e tirando a raiz continua sendo o mesmo. Agora, a raiz de menos 3 ao quadrado o resultado vai ser 3, ou seja, o oposto. Então, o que isso significa? A gente modificou o número. Esse aqui é como se a gente só tivesse vindo aqui, cortou, saiu 3. Nesse aqui não. A gente realmente fez a operação, elevou ao quadrado, transformou em 9, tirou a raiz e se transformou em 3. Ok? Então, é uma coisa interessante nessa relação com o módulo. Essa cor azul fica estranha, mas... Então, o que nós temos é o que já falamos antes nas primeiras aulas. O módulo de um número negativo é o oposto dele. O módulo de um número positivo é o igual a ele. E isso quer dizer que o módulo de um número sempre será maior ou igual a zero. Ou, dizendo de maneira rápida e direta, vai ser sempre positivo. Qualquer módulo de qualquer número vai ser um número positivo. Bom, e a interpretação geométrica do módulo é a distância do ponto até a origem. Exemplo, módulo de 2 igual a 2 é a mesma coisa da distância de 0 a 2. Pode usar reta real, aí nós teremos que colocar o C, né, unidade de comprimento. Mas então o módulo de menos 2 também igual a 2, que é a distância aí, ó, de menos 2, de 0 a menos 2. Então, entende? O máximo que o sinal faz é alterar a direção da distância, mas o módulo dela continua sendo o mesmo. Essa distância aqui é igual a essa, porque o módulo deles são iguais. Então, o módulo dessa interpretação geométrica é a distância. Então, seguindo propriedades de módulo. Primeiro, para todo número real x, o módulo de x vai ser positivo. Isso aí a gente já falou, né? É simples essa ideia. O x ao quadrado é igual... O módulo de x ao quadrado é igual a x quadrado. Isso aí a gente pode fazer aqui um exemplo aqui, ó, usando essa caneta da cor feia. A gente coloca aqui o módulo de x negativo vezes o módulo de x
negativo. E parece uma hélice, mas... Bom, aqui o que acontece? Esse x, o módulo de menos x vai ser igual a x. Aqui é a mesma coisa. Ou seja, a multiplicação vai ser igual a x ao quadrado, né? Entendeu? Essa é a ideia dessa propriedade. E aí eu não vou fazer do positivo porque fica meio óbvio, né? Então, seguindo. Para qualquer número real A maior que zero e com módulo de x menor ou igual a implica que o x está entre menos a e a. O que isso significa? Imagina assim. Você tem um módulo de 2, que ele é menor que 3, obviamente, né? O que acontece? Esse 2, o módulo de 2, ele pode ser igual ao quê? Na verdade, não o módulo de 2. Mas ele está entre... Ele só poderia estar entre os intervalos de menos 2 e 2, né? Seriam os únicos dois números que o módulo poderia ser igual. Porque o módulo de menos 2 é igual ao módulo de 2, que é igual a 2. Ou seja, está nesse intervalo entre menos 3 e 3, que seria o nosso A. Então, deu para entender a ideia, né? Se um módulo é menor do que um número, então ele também é maior do que o negativo desse número. Ok? Então, seguindo, para todo A real maior que zero e o módulo de x maior ou igual a A, então o x é menor que menos A ou x é maior ou igual a A. E o que isso significa? É o oposto daquela outra afirmação que nós fizemos, né? O x é como se o x agora estivesse do lado de fora do intervalo. Então, por exemplo, vamos colocar agora o módulo de 2 é maior do que 1. Ok? Então, o que acontece? Se for menos 2, ele vai ser menor do que menos 1. Ok? Só que se ele for 2, então ele vai ser maior do que 1. Tranquilo? Então essa é a ideia. Ele está fora do intervalo. Agora só uma correção, espero que tudo isso tenha dado para entender, uma correção da aula passada. Nela eu usei um exemplo sobre o salário de um rapaz e falei lá que eu coloquei o exemplo 300 x mais 1000. E nele eu disse que o x seria 1, 2, 3 e falei que, por ser um exemplo, o 6 nós poderíamos colocar depois 6 e o 7. Na verdade não era assim. Na verdade o x realmente começaria de quem ele era, ou seja, 6, 7 e 8, porque lá na nossa definição essa função só ia se acontecer. E deixa eu voltar aqui. Se x fosse maior ou igual a 5. Então o que acontece? Se o x é maior ou igual a 5, ele não pode ser 1 ou 2. Então foi um erro realmente o que eu falei, apesar de eu ter falado que era um exemplo e tudo mais, mas é importante ressaltar. Então este x aqui, x vai ser 6, 7, vai ser números sempre maiores ou iguais a 5. Ok? Então, feita essa recapitulação, espero que todo mundo tenha entendido aí a matéria, essa segunda aula sobre módulo e também entendido esse exemplo. Se não entendeu, dá uma volta lá, a aula é bem rápida, tá meio que no meio da aula esse exemplo. Dá uma olhada, é rápido, não é complicado. A matéria de módulo, essa matéria agora de funções por várias sentenças, é uma matéria simples. E é isso aí. E lembra sempre, curta a matemática.